Bom dia a todos. Vamos lá. Aula número 11 de Introdução à Economia, Unifesp, disciplina Introdução à Economia, e hoje o tópico é macroeconomia de curto prazo. Como sempre, qualquer dúvida, me avise aí, ou qualquer colocação ou comentário, tá certo? Hoje é um pouco mais pesado, vamos dizer assim, um pouquinho mais complicado, porque é um modelo, o conhecido modelo ISLM de macroeconomia, semelhante ao modelo de oferta e demanda de microeconomia. Seria o capítulo 11 do livro Análise Econômica, e temos todos isso daí. Muito provavelmente vamos invadir o tópico, a aula da semana que vem, ainda o finalzinho dessa discussão de hoje, muito provavelmente vai ficar para a semana que vem. Talvez não, mas eu acho que sim. Bom, temos todos esses assuntos após uma breve introdução. Vamos falar sobre os componentes da renda e da demanda agregada. Vamos falar sobre as duas, como se compõem as duas curvas, a curva IS e a curva LM, que faz parte desse modelo, e que dão o equilíbrio em dois mercados, o mercado de bens e serviços e o mercado monetário. Mercados que eu falo aqui são mercados macroeconômicos, mercados agregados, né? E, em conjunto, as duas curvas, você tem um modelo ISLM que dá equilíbrio nos dois mercados. Daí a gente vai falar sobre a ação de governo na macroeconomia. O governo, tipicamente, ele age em três tipos de políticas. Hoje nós vamos ver duas, a política monetária e a política fiscal. E daqui a 2 semanas vamos falar sobre política cambial. E depois, finalmente, o modelo de demanda e oferta agregada, né, onde a gente introduz o nível de preços também. Bom, então vamos lá. Primeiro, o primeiro ponto é que nós vamos falar sobre, estamos falando nessa parte 3 sobre macroeconomia, tá? E a aula de hoje e a aula 14 são dois modelos macroeconômicos para entender a macroeconomia, só que em períodos de tempo diferente, ou recorte de tempo diferente. Primeiro, nesse capítulo 11, 12 e 13 também, na continuação, nós estamos falando de macroeconomia de curto prazo, ou seja, como que os agregados econômicos em um país, inflação, desemprego, taxa de juros, produção, como que eles se movem, né? Como que eles variam num período de curto prazo, que para nós, curto prazo vai ser poucos anos. Tá? Então, poucos meses dentro de um ano, 2 ou 3 anos, no máximo 5 anos. Quando você fala em períodos de 10 anos, 20, 30, esse modelo macroeconômico já não vale mais, porque aí são variáveis de longo prazo que vão afetar como que uma economia, né, como que uma macroeconomia evolui ou varia, né? Décadas para frente, aí tem um modelo macroeconômico de longo prazo, onde outras variáveis vão ser importantes, como capital, no capital físico, capital humano, né, trabalhadores, novas tecnologias, inovação tecnológica. Tudo isso aí, o modelo de longo prazo, é assunto do capítulo 14, o nosso último capítulo do livro, né? Então, hoje a gente está falando do modelo de curto prazo, então. Então, são poucos anos, então a movimentação de demanda vai ser igual à movimentação de produção, tá certo? O modelo de curto prazo. Então, esse primeiro modelo nosso é o modelo de curto prazo. E no curto prazo, tipicamente, a produção num país se move assim, tá? Ao longo do tempo, ela se move subindo e descendo desse jeito. Não necessariamente com esse traçado aí tão bonitinho, né? Bem desenhadinho do jeito que está, mas tipicamente as economias se movem assim, a produção. E ela começa com um período de expansão. Por exemplo, nós podemos para começar aqui, depois ela se retoma, é um ciclo, na verdade, né? Ela começa com, vamos supor, se expandindo, então está crescendo a produção, né? Ela vai crescendo, depois ela começa a crescer começa a crescer menos, até que atinge um topo. Alguns fatores aqui entram em ação quando já estão todos os recursos na economia, né, tomados,
e aí começa a haver disputa por recursos dentro da economia. Lembra que eu falei na aula 9, a primeira aula de macro, para você conseguir contratar um trabalhador, você tem que tirar esse trabalhador de outra empresa, dando um salário maior, e salário maior significa custo para as empresas, e custo para as empresas significa aumento nos preços, e aumento nos preços em macroeconomia significa inflação. Então, esses processos de aumento de preços, de inflação, estão começando a fazer com que a economia desacelere, e aí ela entra nesse período de queda, né, ou desaceleração da economia. Quando essa desaceleração acaba sendo mais forte, né, e aí as empresas, por conta desse preço, por conta da diminuição de demanda, tem isso também, a demanda vai caindo e as empresas vendem menos, e aí, em vendendo menos, elas começam a ter que cortar custos, e para cortar custos, ela acaba, entre outras coisas, mandando alguns trabalhadores embora, e esses trabalhadores ficam desempregados. Esses trabalhadores desempregados começam a, como eu vou dizer, comprar menos coisas, porque a renda deles diminuiu. Em comprando menos coisas, as empresas vendem menos, e vendendo menos, essa desaceleração se aprofunda, caindo no período que a gente chama de recessão, ou quando a queda é mais forte, passando até para um terreno negativo. Bem, mas a recessão também, após um tempo, ela vai abrandando. À medida que você tem vários recursos na economia não sendo utilizados, tanto trabalhadores que estão desempregados, quanto outros recursos, capital, e outras coisas que cujos preços acabaram caindo na recessão. Os salários também, tipicamente, podem cair nesse período e ficam mais baratos, as empresas começam a recontratar pouco a pouco, e algumas pessoas que vão recuperando os empregos vão começando a gastar de novo, comprando das empresas para os seus produtos. Tudo sempre naquele círculo do diagrama de fluxo circular, né? Começa a comprar mais, em comprando mais, as empresas produzem mais, em produzindo mais, as empresas precisam recontratar pessoas, contratar outros recursos, e aí um novo ciclo, dessa vez positivo, começa. Né, começa a crescer a produção das empresas entrando nessa fase chamada de recuperação. À medida que vai se recuperando, o crescimento da produção aumenta, acelera e volta para esse ponto aqui da expansão, tá? Então a gente volta aqui, depois de novo desaceleração, recessão, recuperação, expansão, desaceleração, recuperação, expansão, e fica num ciclo infinito. Novamente, nem sempre o ciclo é bonitinho desse jeito. Tem países, por exemplo, a China, no momento, que a queda dela, a desaceleração dela, nem chega a ser numa recessão, dá uma caída pequena e depois volta a crescer de novo. Tá? Aqui eu desenhei que uma parte do crescimento, uma parte da produção chega a cair, né? Chega a ser negativa, diminuir sensivelmente, às vezes ela só cai um pouco, nem vai para o terreno negativo, né? Às vezes ela tem uma tendência de alta mesmo, subindo e descendo. Enfim, o ponto é que existem ciclos macroeconômicos de curto prazo, e justamente por conta desses fatores que eu estava mencionando, né? Que a gente chega em pontos da produção que você não tem mais recurso naquele país, e o jeito de você continuar aumentando a produção é roubando, entre aspas, recursos dos outros e inflacionando, aumentando o preço desses recursos, né? E isso vai fazer com que depois a economia comece a entrar no período de desaceleração, nessa maneira já descrita, depois recessão e depois recuperação. Então, tipicamente, macroeconomia ocorre em ciclos, tá? Esse é o primeiro ponto importante dessa aula, né? Que a macroeconomia avança no tempo em ciclos, né? Cada país é diferente, e mesmo para o mesmo país, esse ciclo pode ter sido vai ser diferente numa época do que em outra. Por exemplo, nós tivemos uma desaceleração, uma recessão muito forte em 2009 e finzinho de 2008, mas principalmente em 2009, com aquela crise financeira que houve em 2008, uma crise muito forte mundial, né, onde, por conta de problemas da economia americana no setor imobiliário, os vários países entraram nesse ciclo de desaceleração, recessão muito forte em apenas um ano. No caso do Brasil, como a gente exportava e vendia soja, minério de ferro para a China, bastante,
e a China continuou comprando, logo houve uma recuperação. Então, a recuperação foi relativamente rápida. Em 2010, a gente já estava aqui de novo, né? E aí o Brasil cresceu até 2014, daí desde 2015, 16, 17, 18, a gente está nessa fase aqui da desaceleração e da recessão. E olha só que justo quando a economia brasileira estava começando a se recuperar, aí, ano passado para o começo desse ano, houve mais um choque mundial, né? No caso, o choque da pandemia de saúde, aí, a pandemia do coronavírus. Então, jogou a economia brasileira lá para baixo. As estimativas até agora, pessoal, é que até o fim do ano, somando em 2020, a economia brasileira vai ter caído 9%, o que é um valor muito absurdo, muito grande, né, para termos de queda. Então, quando você estava se recuperando, nem deu tempo direito de ter a expansão, já veio uma desaceleração e uma recessão forte. Então é isso, tá? A economia, a macroeconomia se move em ciclos de curto prazo. Sobre o longo prazo, a gente vai falar na aula 14. Bom, olha só, na microeconomia, a gente tem os vários mercados dos vários bens, né, dos vários produtos. Então, tem o mercado de automóveis, mercado de aço, mercado de legumes, tomate, todos aqueles que a gente já falou, os mercados específicos. Em macroeconomia, é o agregado, lembrando que macro é o agregado, a economia como um todo. Tá? E como que a gente olha para a economia como um todo? A gente olha para a economia como um todo com três mercados. O mercado de bens e serviços, agregado, ou seja, tudo que a gente intangíveis, tudo junto, a gente chama de mercado de bens e serviços, tá? Um segundo mercado importante na macroeconomia, também agregado, é o mercado de moeda. E é exatamente aquilo que a gente viu no final da aula passada, na aula 10. Lembrando que a gente, para comprar as coisas, todos os produtos, a gente precisa de moeda. A moeda é o meio intermediário, né? E aí existe um mercado chamado mercado monetário, onde existe demanda e oferta por moeda. Demanda são as pessoas que compram, precisam de moeda, vão lá e retiram do banco, trabalham, depois recebem essa moeda e gastam, né? E quem oferta essa moeda é o Banco Central. Lembrando, então, dá uma revisada lá na aula 10, no final, lá a gente fala sobre o mercado monetário. E um terceiro mercado é o mercado de trabalho, onde as pessoas, em geral, oferecem a mão de obra para trabalhar nas empresas, né, nas várias empresas. Então, aqui no mercado de trabalho, também é agregado o mercado de trabalho do país como um todo, né, e estamos falando de oferta e demanda por trabalho. Quem que oferece trabalho? Oferta são as pessoas. Quem que demanda trabalho são as empresas. Então, esses três mercados em conjunto, tá? Também vão ter equilíbrio, a gente já vai ver como que eles funcionam, e como em conjunto, né, esses três mercados, quando eles estão em equilíbrio, eles vão mostrar um ponto específico que a macroeconomia se encontra. Um nível de produção e um nível de preços e um nível de taxa de juros que vão equilibrar os três mercados, vão fazer com que eles, enfim, estejam num ponto de equilíbrio ao mesmo tempo. Esse modelo se chama modelo ISLM, tá? Depois daqui a pouquíssimo a gente vai falar sobre ele. E depois, na sequência, provavelmente semana que vem, o outro modelo agregado da macro é o modelo de oferta e demanda agregada, tá certo? Então, esses dois modelos em vermelho aqui fazem com que esses três mercados aqui, bens e serviços, monetário e trabalho, estejam em equilíbrio. Daqui a pouco a gente vai ver isso. Mas antes de chegar lá no modelo ISLM, vamos falar sobre os componentes da renda e da demanda agregada. Lembrando que... Olha, eu já volto aqui nesse slide. Lembrando isso aqui, que a gente viu na aula 9 ainda, que a renda de um país é igual à produção, né, em um determinado país, na macroeconomia. Então, Y aqui, para nós, é renda e produção. A equação mais simples e principal da macroeconomia é que a renda, ou a demanda de macroeconômica, é dada por soma de consumo mais investimento das empresas, consumo das pessoas, G, gastos do governo, mais a diferença entre exportações e importações, certo? Lembrando, a gente já viu isso. Então, nesse modelo de curto prazo aqui, a demanda é igual à oferta, tá? Então,
significa que a demanda e a oferta vão ser igual a isso aqui, C mais I mais G mais X menos M. Então, em equilíbrio, no curtíssimo prazo, nesse curto prazo, né, que é esse período de poucos anos que eu mencionei para vocês, Y é igual à soma de C, consumo das pessoas, famílias, e investimento das empresas, gastos, G, gastos do governo, mais o saldo da balança comercial X menos M, que é a diferença das exportações X e as importações M. Tá? Então, isso aqui vocês já viram. O que a gente vai falar de novidade agora é os determinantes de cada um desses. Porque, legal, a produção ela é dada num tempo pela soma entre cada um desses. C mais I mais G mais X menos M. Mas o que determina cada um desses? Então, vamos lá. Começando pelo C, que é o consumo das famílias. Muito bem. O que determina o consumo das famílias, tá certo? O que faz com que as famílias possam aumentar ou tenha que diminuir o consumo? Bom, vejam, lembrando que as pessoas podem consumir dependendo da renda que elas tenham, tá certo? Da renda disponível, no caso, renda real disponível. Renda é o que elas ganham da massa salarial e com o dinheiro dos investimentos que elas eventualmente façam no mercado financeiro. Essa é a renda YD, que eu vou chamar de renda real disponível YD. YD é que vai determinar quanto que elas podem consumir. Então, elas podem consumir 100% da sua renda ou poupar uma renda, uma parte. Então, essa renda Y pode ser C mais S, lembra do S de investimento? Lembro, volta para a aula 10, a gente fala isso, que a renda é igual ao consumo mais a poupança. Eu posso poupar nada ou eu posso poupar uma parte, tá? Então, no caso, a renda vai determinar o consumo. Por sua vez, a renda é a renda que eu recebo Y menos o que eu pago de T, que é os impostos. Lembra dos impostos? Também falamos na semana passada. Então, a renda das pessoas é a renda real disponível que determina o consumo. Essa renda, por sua vez, é a renda que elas recebem Y, descontando o que elas pagam de imposto. Tá certo? Então, o que eu estou dizendo aqui é que quanto maior a renda, maior o consumo. Então, se houver aumentos na renda Y, lembrando que o Y é renda, produção e demanda, né? Olha o Y aqui. Né? Então, lembrando que é isso daí, que a renda descontando dos tributos vai dar a renda disponível, e é isso que ela vai, que é o dinheiro que sobra para ela consumir ou poupar, tá certo? Lembrando que o consumo num país depende muito de país, varia de país para país, tá? Então, por exemplo, países como o Brasil e Estados Unidos têm uma propensão a consumo alta, 60, 70% da renda, talvez até 80% da renda tipicamente. São países que poupam pouco. Já os países asiáticos, né, pelo jeitão da sociedade deles, né, eles tendem a poupar mais do que nós aqui na América Latina, América do Norte. Tem uma taxa de poupança maior e uma propensão a consumo menor. Mas, enfim, a renda disponível é que determina o consumo. E a renda disponível, por sua vez, é a renda descontada dos impostos. Beleza? Então, isso daí é um ponto importante. A outro ponto é que a renda real é aquela renda descontada da inflação. Vocês já sabem agora que os preços, a gente viu um pouco na taxa, na aula 9, vamos ver de novo semana que vem, que a inflação é a variação dos preços ao longo do tempo, né? E aí, essa inflação também come, entre aspas, uma parte dessa renda. Por isso que eu falo renda real, tá? Então, a renda é dada pelos salários, tudo, e mais os empréstimos, investimentos que ela ganhe, né? Que elas eventualmente possa conseguir poupar. E, eventualmente, também a quantidade de crédito disponível que ela possa usar. O que é crédito? Então, apareceu uma variável nova aí, né? O que é crédito? Crédito é aquilo que eu consigo levantar de empréstimo para poder gastar e consumir. Então, se eu tenho, sei lá, um cartão de crédito que tem uma taxa aí de uma limite de R$ 1.000, significa que eu tenho um crédito de R$ 1.000
crédito de R$ 1.000 para gastar com consumo, caso eu queira, tá certo? Agora, o crédito, ele é diferente do investimento. É importante falar isso daqui, gente, porque o investimento e o crédito, eles vão na direção oposta, mais ou menos. O investimento é um dinheiro que eu tenho poupado, que eu não estou consumindo, ao contrário, não estou utilizando, e coloco no investimento para receber um pagamento de juros por alguém estar utilizando esse meu dinheiro. Já o crédito é exatamente o oposto. É um dinheiro que eu não tenho, né, mas que eu posso usar disponível, mas eu não tenho esse dinheiro. Se eu pedir emprestado, tudo bem, eu recebo esses R$ 1.000, consumo, faço o que eu tenho que fazer, compro o carro, compro um computador, sei lá, o celular, só que você tem que pagar de volta e com juros. Então, você tem que devolver o dinheiro no período seguinte, pagando juros, né? No investimento, você recebe os juros, porque é um dinheiro que você não está utilizando, está sendo emprestado. O crédito é o contrário, eu estou tomando emprestado, tá certo? É importante entender a diferença entre investimento e crédito. Bom, mas somando, finalmente, né? Falta mencionar para vocês também que o crédito ele é influenciado pela taxa de juros, porque é o preço do dinheiro, né? Quanto maior a taxa de juros, o crédito para o consumo se torna mais caro e, portanto, menor vai ser a renda. Então, imagina você que eu pedi emprestado dinheiro quando a taxa de juros é 3%. Se eu peço dinheiro emprestado e a taxa de juros é 3%, eu tenho que pagar o dinheiro que eu pedi emprestado e mais 3%. Agora, vamos supor que por conta das mudanças econômicas, né, a taxa de juros varia, daqui a pouco a gente vai ver como, a taxa de juros subiu, de repente agora está 10%. Aí um cidadão que for pedir emprestado, ele realmente vai ser menor, né, a renda. Por quê? Porque a taxa, o crédito que ele tiver, tudo que ele pedir emprestado, agora ele tem que pagar não 3%, mas sim 10%. Então ele vai ter que pagar mais ainda. Então, a taxa de juros influencia o crédito. Quanto mais caro, quanto maior a taxa de juros, né, o mais caro vai ser o crédito e, portanto, a renda vai ser menor. Tá certo? Então, resumo da ópera, tá? O consumo ele é influenciado pela renda real da família, que é a renda que eu ganho descontado dos impostos. Quanto que eu ganho? Eu ganho os salários, a massa salarial, né? E somando também o que eu recebo, o que eu posso né, recebo de dinheiro para investimentos e o dinheiro de crédito que eu possa ter eventualmente disponível. Lembrando que o crédito, em particular, está ligado inversamente com a taxa de juros. Maior taxa de juros, menor o crédito. Tá bom? Então, esse aqui é o C, primeiro deles. Vamos ver cada um agora dos outros determinantes dos componentes da demanda agregada, tá certo? Vamos ver agora o I. I, investimento, é quanto as empresas gastam com investimentos, tá certo? Por que elas gastam com investimento mesmo? Para rodar aquela roda do diagrama do fluxo circular, para poder produzir novos produtos e vender para as pessoas esses novos produtos, né? O que determina o investimento? Bom, primeira coisa é que ele tem uma ligação, como eu vou dizer, negativa, né, quando um sobe e o outro desce, com a taxa de juros real da economia. O que é a taxa de juros real mesmo? Lembrando da aula 9, taxa de juros descontada a inflação, descontado os preços da economia. E por que ele é inversamente proporcional? Porque justamente as empresas, né, elas usam capital próprio para investir, né, no crescimento da produção, mas também muitas vezes elas pegam dinheiro emprestado para investir e depois pagam. Então, é a mesma coisa que o crédito. Quanto maior a taxa de juros, vai ser menor o investimento. Por quê? Porque fica mais caro, né, eu investir. Aquela mesma coisa, investir pegando emprestado a 3%, eu tenho que pagar 3% de volta. Se a taxa de juros está 10%, eu tenho que pagar de volta 10%. Então fica mais caro, mais complicado, mais difícil eu pedir emprestado. Então é por isso que o investimento ele tem uma, uma taxa de, né, uma taxa inversamente proporcional à taxa de juros. Maior juros, menor investimento. Menor juros, maior investimento. Não sei se vocês acompanharam, mas a economia brasileira, no período recente,
tem tido quedas seguidas na taxa de juros real. Hoje em dia, a taxa de juros real está próxima a 2% ao ano, tá? É o valor menor na história, tá? Tem várias razões, a gente depois pode falar sobre isso, mas agora vamos continuar aqui nos determinantes do investimento. Outro determinante importante no investimento é o consumo. Pensa bem, diagrama de fluxo circular. Se as pessoas estão consumindo, estão mais ricas por algum motivo, estão se sentindo né, com vontade de consumir mais, elas vão querer comprar mais e as empresas vão justamente precisar oferecer mais produtos. E para oferecer mais produtos, elas têm que investir hoje, que é para poder, no período seguinte, semana que vem, mês que vem, ano que vem, poder oferecer esses novos produtos que as pessoas estão querendo consumir. Então, quanto maior o consumo das famílias, maior investimento também, nesse sentido. Gastos do governo. Muito bem. Gastos do governo, alguém vai falar, é infinito. Gastos, o governo só gasta. Mais ou menos, né? O governo, ele pode gastar sim, ele tem o monopólio do mercado de moeda, como vocês sabem, né? Ele pode emitir moeda, mas ele também não pode ficar saindo emitindo moeda à torta direito. Só mais o que a economia necessita. Mas o que eu ia dizer é que esse G, gasto do governo, é aqueles gastos, né, de serviços que o governo oferece no seu dia a dia. Então, ele oferece aí, sei lá, gastos com saúde, oferece gastos com educação, escola pública, etc, etc. Então, ele tem esses gastos. Para financiar esses gastos, o que ele faz? Ele cobra impostos, que é o que a gente chama de T, impostos, tributos, de novo, aula passada. Então, os gastos do governo têm a ver com quanto ele arrecada em impostos, tá certo? Então, se ele arrecada aí R$ 1 bilhão em impostos, ele pode utilizar isso e faz isso, ele realmente faz isso, usa para custear o fornecimento dos serviços, né, fazer justamente pagar esses gastos do governo aí. Outra coisa que ele também utiliza, além dos impostos, são os títulos de dívida pública. Lembra da política monetária? Um dos 3 pontos da política monetária é a operação no mercado aberto, ou ele pode comprar ou ele pode vender títulos, né? Colocando esses títulos, ele pode, colocando no mercado e as pessoas comprando esses títulos, as pessoas compram os títulos e o governo, na outra ponta, recebe o dinheiro pela venda dos títulos. Com esse dinheiro, ele pode custear gastos de governo. Então, resumo da ópera, determinante do gasto do governo é arrecadação de impostos e arrecadação em títulos de dívida pública, porque é isso que dá aí o dinheiro para o governo custear todas as despesas que ele faz, né? Exportação e importação. Bom, as exportações são aqueles produtos que a gente vende, que a gente produz aqui e vende para pessoas que moram no exterior. Lembrando isso, e importações é o oposto, né? Produtos que a gente compra aqui, mas que são produzidos lá fora, lá nos outros países, no exterior. Então, quais são os determinantes das exportações? São 2 determinantes. A taxa de câmbio e 2, a demanda no exterior, por produtos produzidos no país. Taxa de câmbio, eu vou falar mais detalhadamente na aula 13, mas é o preço da moeda de um país com relação ao preço da moeda de outro país. Então, por exemplo, o preço do real em relação ao dólar, né? Hoje foi, deixa eu ver, eu estava vendo, 5,2, 5,24 reais por dólar, mais ou menos isso, 5,24. Eu acompanhei hoje mais cedo, só que eu não estou lembrado se ainda se era isso mesmo. Mas vamos dizer, R$ 5,24 para comprar um dólar. Essa é a taxa de câmbio, é o preço da moeda de um país em relação à moeda de outro, que também vai ter sua demanda e sua oferta, portanto, pode subir o preço, pode descer o preço, ou seja, a taxa de câmbio ela sobe e desce de acordo com a demanda e oferta por câmbio, por moeda, tá? Depois a gente vai falar sobre isso em mais detalhe, mas vejam vocês que coisas que desvalorizam a moeda vão fazer com que aumente as exportações. Então, se o real era, vamos supor, se o dólar custava R$ 4 e agora ele custa R$ 5, o que acontece? Ele afeta as exportações, tá? Ele vai, nesse caso que eu acabei de falar, ele vai aumentar as exportações. Por quê?
Porque vejam vocês, vamos supor que tem uma máquina aí, um carro que eu vendo para o exterior. Um carro que eu vendo. Esse carro custa aí, no mercado internacional, 10 mil dólares, beleza? Se está 4 para 1, R$ 4 para $1, eu vou, então, quantos reais que eu vou receber quando eu vender um carro de 10 mil? 10 mil vezes 4, R$ 40 mil. Se por acaso mudar a taxa de câmbio para R$ 5 por dólar, eu estou exportando o mesmo automóvel de 10 mil dólares. Só que aí eu recebo 10 mil vezes 5, que é 50 mil, vou receber mais. Então isso vai ser um incentivo para as exportações. Então, quando a taxa de câmbio desvaloriza, a tendência é aumentar as exportações. Tá? Quando a taxa de câmbio desvaloriza, quando ela valoriza, o contrário, ou seja, de repente de R$ 4 por dólar passa a R$ 3 por dólar, isso aí é uma valorização da moeda, né? Aí, ao invés de receber R$ 40 mil pelo automóvel, eu vou receber 3 vezes 10 mil, 30 mil. Então, vai diminuir as exportações. Então, vocês veem que claramente a taxa de câmbio afeta a exportação, aumenta ou diminui. Deixa para o capítulo 13 para entender mais. Demanda no exterior por produtos do país. Tá, o Brasil vende minério de ferro e soja para a China. Se os chineses, por algum motivo, estão precisando de soja e eles usam para alimentar o gado nas pastagens, se eles estão precisando de minério que eles usam para produzir aço, se eles estão precisando cada vez mais, vai aumentar as exportações. Ou o contrário, se a demanda cai, que nem em pandemia, a demanda no mundo inteiro caiu, né? O que acontece com as exportações? Vai lá para baixo. Então, X depende do câmbio e da demanda no exterior. E o M das importações? Depende do quê? Das mesma taxa de câmbio e a demanda do país por produtos produzidos no exterior. Aí é o contrário, né? Demanda que nós aqui no Brasil temos por produtos no exterior. Então, por exemplo, perfumes franceses, automóveis de luxo italianos e alemães. Se essa demanda aumentar, né, todo mundo comprando mais perfume ou mais Ferraris e Audis, então, se essa demanda aumentar, aumenta as importações. E a taxa de câmbio? Mesma coisa, ela também influencia as importações, porque vamos supor que eu tenho uma máquina que eu quero trazer da Alemanha, e a máquina custa 10 mil dólares. Lembrando que o câmbio, vamos supor que ele está 4 para 1, ou seja, R$ 4 pagar para a compra de $1. Então, se eu tiver que arrumar dólares para pagar isso aí, eu preciso de R$ 40 mil para trazer a máquina, concorda? 10 mil dólares vezes 4, R$ 40 mil. E se passar de 4 para 5, R$ 5 por dólar. Então aí é para pagar os mesmos 10 mil dólares da máquina, agora eu preciso de 5 vezes 10 mil, R$ 50 mil. Então, você vê, né? Vai ser mais difícil importar, vai diminuir as importações se o câmbio desvalorizar. Por outro lado, se o câmbio valorizar, o câmbio era 4, passou para 3, aquela máquina de 10 mil dólares vezes 4, R$ 40 mil. Se passar para 3, a máquina vai custar agora R$ 30 mil, vai ficar mais fácil, então vai aumentar as importações. Então deu para perceber que a taxa de câmbio afeta os dois, tanto as exportações quanto as importações? Assim é. Então vimos agora cada um dos determinantes, né, dos componentes da demanda agregada. Vimos os determinantes do C, do I, do G, do X e do M, ou seja, o que está por trás do aumento de cada um desses. Então, esse é um ponto importante. Outro ponto importante agora é falar sobre o equilíbrio nesses mercados, nos mercados de bens e serviços. Tá? Então, nós vamos ver a curva IS e a curva LM, e depois nós vamos ver as duas juntas em equilíbrio, tá certo? Então, é um modelo parecido, mas não confunda, porque não é igual ao modelo de demanda e oferta dos mercados lá da microeconomia, tá? Por quê? Porque, primeiro, vamos ver essa tal de famosa curva IS. A curva IS, já passando aqui para a última linha do slide, ela nada mais é do que a relação entre juros e produção no mercado de bens e serviços, chamada de curva IS, tá? Ou seja, a produção e juros, né, elas vão variar
né, entre si vão ter uma ligação chamada curva IS. Por que ela tem esse nome IS? Porque é uma sigla do inglês que agora não estou lembrado bem o que é o I e o S, Investment Savings, algo do tipo, mas que, na verdade, tem a ver com o mercado de bens e serviços. Ou seja, o mercado de bens e serviços é isso que vocês estão vendo aqui, tá? Y igual a C mais I mais G mais X e menos M. Esse é o mercado de bens e serviços. Todos os produtos que são consumidos na curva de que são consumidos pela macroeconomia, pela economia como um todo, tá certo? Agora, então eu estou dizendo para vocês que é uma relação entre juros e produção. A produção está aqui, ó, Y. E cadê os juros? Bom, aí a gente tem que olhar aqui dentro, cadê os juros? E eu vou dizer para vocês que os juros está aqui no I, tá? Como assim os juros está aqui no I? Então, deixa eu voltar alguns slides. Vejam vocês qual é o determinante do investimento. Digam para mim qual é o determinante do investimento. De acordo com isso aqui, o determinante do investimento é inversamente a taxa de juros na economia, certo? Ou seja, quanto maior o I, menor o investimento. Quanto menor o I, maior o investimento, tá? Todo mundo entendeu isso e lembrou disso, né? Então vamos agora de novo para a curva IS. Tentar entender a curva IS. Aí o Y está aqui, produção, e os juros, cadê? Está aqui dentro do investimento. Ou seja, quanto maior o investimento, menor os juros. Quanto menor investimento, maior os juros. Então, significa que essa função aqui vai ser... Ó, aqui, escrevi aqui, ó. O investimento, ele é uma função negativa dos juros. Todo mundo concorda? Com relação ao determinante do investimento, juros vai para um lado, investimento para o outro. E aí, se eu pegar isso aqui, ó, e inserir aqui, pega isso aqui, insere aqui. Eu vou ter y igual a f de menos i. Y igual a f de menos i. Traduzindo do matematiquês, né, para a linguagem do dia a dia, significa que a produção ela é função inversa dos juros. Curva IS. Produção é uma função inversa dos juros. Então, ela vai ter essa cara aqui, a curva IS. Olha lá, desenhei a taxa de juros aqui. Desenhei a produção aqui. Tá? A curva IS vai ser essa aqui do meio, pessoal. Dá uma olhada. Essa curva do meio aqui é a curva IS. Por que está negativamente inclinada? Por causa disso. Juros e produção são inversamente proporcional no mercado de bens e serviços. Volto um slide. Ó, todo mundo concorda com essa equação aqui, né? E eu acabei de falar para vocês que o investimento ele é inversamente proporcional aos juros. Então, pega isso aqui e joga aqui dentro. Aí você vai ter isso aqui. Tá? Ou seja, como são relacionados a produção com juros? Quanto maior a produção, menor os juros. Quanto maior os juros, menor a produção. Isso se chama curva IS. Tá? Então, foi isso. Como que eu fiz essa mágica? Eu peguei o determinante do investimento e joguei aqui dentro e vi que no mercado de bens e serviços, juros e produção são inversamente proporcionais. Y igual a função, né, invertida ou negativa de juros. Tá? Maior juro, menor produção. E aí eu desenho aqui para vocês, no gráfico, juros no eixo Y e produção no eixo X. Está aqui no meio aí deles a curva IS. Então, quanto maior, ó, vamos lá, estou aqui. Quanto maior a produção indo para a direita, o que acontece com os juros? Menor. Ou agora indo para a esquerda. Quanto menor a produção, maior os juros. Então é isso. Y igual a F de menos I é a curva IS. Tá? Então, na curva IS, ou seja, no mercado de bens e serviços, todo mundo aqui entendeu que
se tiver nesse mercado de bens e serviços, que é um mercado macroeconômico agregado, nesse mercado, quanto maior juros, menor produção, e vice-versa. Beleza, então é a curva IS. Como que a curva IS deslocaria para a direita, por exemplo? Ué, qualquer coisa, e aí eu volto um slide, qualquer coisa que fizesse com que houvesse um aumento na produção. Agora, olhem para mim aqui e me digam quais são as coisas que fazem aumentar a produção. Aqui, ó. O que faz o Y aumentar? Simplesmente tudo que está aqui à direita. Aumento no consumo, aumento no investimento, aumento no gasto de governo, aumento nas exportações, diminuição das importações. Qualquer coisa que aumente aqui no lado direito faz o lado esquerdo, que é o Y, aumentar. Vocês concordam? Por exemplo, aumenta o consumo. Aí vou para o próximo slide de novo. Estou aqui, minha curva IS é essa. Se por acaso as pessoas consomem mais, o que acontece com a curva IS? Desloca para a direita e vira essa curva IS duas linhas. Tá? Então, pessoal, tudo que faz com que no mercado de bens e serviços aumente os componentes da demanda agregada, tudo isso faz com que aumente a produção. Tá? Aumentou o consumo? Y aumenta. Aumentou o investimento? Y aumenta. Aumentou G, aumentou X, diminuiu M, o Y aumenta. Tá bom? Então, é como se a curva de IS deslocasse da direita para dessa IS que aqui, que está no meio, para essa IS duas linhas que está na direita. Aí eu vos pergunto, e o que faz com que uma curva IS que está aqui no meio desloque para a esquerda desse jeito, vá para IS linha? Uai, vocês estão vendo que deslocando para a direita, a produção cai, não é? Tudo que faz a produção cair, tudo que faz Y cair. Ou seja, uma queda no consumo, uma queda no investimento, uma queda nos gastos de governo, uma queda nas exportações e um aumento nas importações. Tudo isso faz diminuir a produção. Então, qualquer uma dessas coisas vai fazer com que a curva IS desloque para a direita e vire IS linha. Tá bom? Então, pessoal, é basicamente isso. Olha o que eu escrevi aqui. Tudo que faz com que aumente C, G, X e diminua T e M, o T também. Eu não escrevi o T aqui, mas o T são os impostos. Se aumentar o T, se diminuir o T, sobra mais para o governo gastar. E se sobrar mais para o governo gastar, é como se fosse um aumento do G. Então a curva desloca para a direita. E tudo que faz a curva deslocar para a esquerda é se houver queda no C, queda no G, queda no X, ou então se aumentar as importações ou aumento de impostos. Aumento de impostos sobra menos para o governo gastar e a produção diminui. Então, voltando aqui, 2 slides, tudo que faz, eu estou aqui no IS, tudo que faz com que os determinantes dos componentes da produção faz com que aumente a produção, são coisas que fazem com que a curva vá para a direita. Ou seja, tudo que aumente de C, de I, de G e de X, ou queda no M, ou queda nos impostos. E o contrário acontece, com o deslocamento da curva do meio para a esquerda. Deslocar para a esquerda, como é que eu faço com que desloque para a esquerda? Se eu diminuir o consumo, o investimento, o gasto do governo, ou as exportações, ou se eu aumentar importação e aumentar imposto, a curva desloca para a esquerda. Pessoal, eu sei que não é muito fácil a primeira vez que vocês estão vendo isso, mas dá uma olhada com calma nesses slides aqui, vocês vão entender a ideia da curva IS. Só recapitulando, a IS é a curva que dá equilíbrio no mercado de bens e serviços. Lembrando que o mercado de bens e serviços é um mercado macroeconômico, um mercado agregado. Todos os mercados da economia juntos, produção de automóvel, produção de aço, produção de serviços, cada um, tudo junto vira esse mercado de bens e serviços que vai te dar a curva IS, tá?
e ele se desloca para a esquerda e para a direita desse modo que eu te falei. Por quê? Porque na curva IS, a produção ela é inversamente proporcional aos juros. Então vamos lá. A gente dá uma pensadinha antes de passar para a curva LM, que aí é outro nó na cabeça. Deu para entender bem a curva IS? Bens e serviços? Então, tudo que faz aumentar ou diminuir desloca a curva para esquerda ou direita, respectivamente. Beleza. Então, mercado de bens e serviços. 4 agora, mercado de moeda. O mercado de moeda é um outro mercado, que não tem nada a ver com o mercado de bens e serviços. É um mercado macroeconômico, agregado também, portanto, e ele é necessário, como a gente viu na aula passada, porque as pessoas precisam de moeda para fazer todas as suas operações, tá? Para comprar qualquer coisa precisa de mais moeda. Veja vocês que, sei lá, em 1980 a gente tinha sei lá, 1 milhão de automóveis vendendo por ano. Hoje a renda do país aumentou comparado com 1980, então, e tem mais gente, a população aumentou. Então, eu não vou precisar da mesma quantidade de moeda que em 1980 hoje, vou precisar de mais, né? Porque tem mais coisas circulando, tem novos produtos, tem celulares, né? Celular que não existia antes, computadores, uma série de coisas que não existiam em 1980, então tem mais produtos, então precisa de mais moeda. Ao longo do tempo, aconteceu isso, né? Bom, só que a renda, ela varia, né? Vocês viram os ciclos, né? Tem às vezes que a gente está com mais renda e às vezes a gente está com menos renda. O ponto é o seguinte, no mercado de moedas, tá? Então, deixa um pouco lá o mercado de bens e serviços, que eu expliquei agora, e vamos tentar entender aqui a curva LM, como que ela se dá. Ela tem a ver com a moeda, com a quantidade de moeda. Se a renda das pessoas aumenta, aumenta a necessidade por moeda. Isso que a gente tem que entender nesse mercado de moeda aqui, tá? Ao contrário, se a renda das pessoas diminui, eu vou precisar de menos moeda. Por quê? Basicamente, a ideia do aumento da renda é que elas, com mais renda, elas querem comprar mais. A gente precisa pagar essa renda, pagar o salário das pessoas, então a gente precisa de moeda. Então, aumenta a demanda por moeda. Tá certo? Então, é isso. O aumento da demanda por dinheiro aumenta a demanda por produtos e, consequente, pela produção. Esse é um outro ponto importante também. Se aumenta a demanda por dinheiro, porque elas estão com renda maior, aumenta a produção, tá certo? Mas a taxa de juros de equilíbrio também é maior. Por quê? Porque se aumentou a demanda por dinheiro, o preço do dinheiro aumenta, tá certo? Olha só, nesse que a gente vai ver, que a gente viu aí na semana passada. Na semana passada, isso aqui é o mercado monetário. Então, lembra que o BC oferece uma quantidade fixa de dinheiro? Está aqui, ó, 6 milhões e 500 mil bilhões, ou seja, 6,5 trilhões. O BC colocou isso aqui, ó, esses 6,5 trilhões na economia. Aí as pessoas estão demandando isso. E estamos em equilíbrio nesse ponto A, tá? Taxa de juros 6% ao ano, com essa demanda. De repente, tem um aumento na renda, conforme nós acabamos de falar no slide seguinte. Volta. A renda aumentou. Se a renda aumentou, elas têm mais demanda por moeda. Então, volta para lá. Se tem uma maior demanda por moeda, o que aconteceu? Está aqui a demanda maior por moeda. Então, só que o BC ainda não colocou mais dinheiro, ele deixou no mesmo volume. Aí, o equilíbrio no mercado de moeda faz com que, né, o cruzamento das duas curvas seja num ponto mais alto, ou seja, num preço do dinheiro mais alto. Taxa de juros aumenta. Então, liguem agora as duas coisas. Volta o slide. Liga essas duas coisas que eu falei. Renda maior, preciso de mais moeda. Só que o preço da moeda está mais caro. Então, significa que agora, produção maior, ou renda maior,
significa juros maior. Isso é a famosa curva LM. A curva LM é quanto maior a renda, maior os juros. Maior a renda é uma função de maior juros. Pô, mas você não é maluco, professor? Você não acabou de falar que é o contrário? O contrário no mercado de bens e serviços. Agora, no mercado de moeda, quanto maior a produção, maior a taxa de juros. Por quê? Volto a dizer por quê. Maior renda, eu preciso de mais moeda. Se eu preciso de mais moeda, a demanda por moeda sobe, só que a oferta é a mesma, o preço do dinheiro aumenta. O preço do dinheiro, que eu saiba, é a taxa de juros. Então, o equilíbrio no mercado monetário é isso aqui, ó. Y é uma função positiva de I, ou seja, quanto maior a renda, maior a taxa de juros. Essa relação positiva aqui é chamada de curva LM. LM em inglês quer dizer Liquidity for Money. Liquidity for Money. Liquidez por dinheiro. Então, é a relação entre juros e produção no mercado de moeda. Só 5 minutos atrás eu falei do mercado de bens e serviços. Agora eu estou falando do mercado agregado de moeda. Por isso que nós temos uma outra curva, tá? Y igual a F positivo de I. Ou seja, essa curva aqui vai ter a seguinte cara. Essa. Tá? Olha os juros aqui e olha a produção aqui. Tá? Então, é uma curva positivamente inclinada. Quanto maior a produção, maior os juros. Mas que coisa estranha. É o contrário da outra. É, porque esse aqui é outro mercado. Esse aqui é o mercado de moeda. É o mercado de moeda, onde eu coloco os dois juntos. Tá? Vamos lá. Vamos tentar entender. Eu sei que hoje está complicado. Esse é um tópico mais complexo mesmo. Tá? O que eu quero dizer para vocês é que na curva LM, qualquer ponto dela é relação produção, juros no mercado de moeda. Enquanto no anterior, que a gente viu há 5 minutos atrás, era juros e produção, né? Cada ponto era relação entre juros e produção, só que no mercado de bens e serviços. Tá? Então, voltando para o mercado de moeda, curva LM. O que pode fazer com que ela desloque para a direita ou para a esquerda? Aumento na oferta de moeda, diminuição, aumento na oferta de moeda provoca uma queda nos juros. Diminuição na oferta de moeda faz um aumento nos juros. Opa, como é que é? Então vamos lá. Aumento na oferta de moeda. Cai os juros, desloca a curva LM para a direita. Aqui a curva LM, tá certo? Se tiver um aumento na oferta de moeda, a curva vai se deslocar para a direita. Se tiver uma diminuição na oferta de moeda, a curva vai se deslocar para a esquerda. Como é que é como é que é a parada mesmo? Mudança na oferta de moeda. Vai mexer com a curva LM. Será que é verdade? Então, volta 2 slides. Pensa que eu estou nessa curva D aqui no ponto A. Tá? Quem que oferece mesmo moeda? BC, Banco Central. Se o Banco Central aumenta a oferta, imagina, fica enxergando aqui essa curva indo para a direita. Se essa curva M vai para a direita, a gente vai cruzar as duas aqui num ponto mais baixo. O que acontece com os juros? Menor. Tá bom? Essa oferta aqui, desloca ela para a direita, vai cruzar aqui embaixo, num ponto mais baixo. Então, volta para lá. Aumento na oferta de moeda faz uma queda nos juros. Então, qualquer oferta de moeda faz com que a curva LM venha aqui para a direita. Por outro lado, se tiver uma diminuição nos juros, olha o que eu escrevi aqui. Se tiver uma diminuição na oferta de moeda, os juros aumentam. E aí vai deslocar a curva para LM para a esquerda. Vai fazer isso aqui, essa curva vai para a esquerda. Será que é verdade? Vamos ver. Pega essa curva M, oferta do BC, desloca para a esquerda. E eu estou aqui nesse ponto A. Se eu deslocar para a esquerda, eu vou agora cruzar aqui, num ponto de juros mais alto do que antes.
Então, diminuição na oferta faz com que os juros aumente, e aí a curva LM vai parar à esquerda. Tá? Então, é isso. Ao contrário da IS, que é o equilíbrio nos bens e serviços, né? É, o aumento na oferta de moeda faz com que essa curva vá para a direita. Diminuição na oferta de moeda faz com que a curva vá para a esquerda. Que são esses dois efeitos aqui. Tá bom? Ufa! E agora? E agora, gente? Assim como nós tivemos que pacientemente naquela aula de micro ver a demanda, oferta, determinantes da demanda, oferta, determinantes da oferta, e colocar as duas curvas em juntos para ver o equilíbrio em algum mercado micro, agora nós vamos ver o equilíbrio conjunto na macroeconomia. Ou seja, eu quero que o mercado de bens e serviços e o mercado de moeda estejam em equilíbrio conjunto. Ou seja, tá, todas as pessoas estão comprando agregadamente no país um determinado volume, né? Está tendo moeda suficiente para essas compras e o preço do dinheiro reflete as duas coisas, tá? A demanda e oferta por dinheiro e a demanda e oferta por produtos. É só isso o modelo ISLM, não é nada mais complicado, enrolado do que isso. É um equilíbrio da macroeconomia, um equilíbrio geral, tá certo? Então vamos ver, vamos colocar, olha só, aqui, o equilíbrio conjunto. Coloca a curva IS e a LM juntas. IS está aqui, e a LM está aqui. Lembrando que a IS é a mesma, e as duas variáveis são as mesmas, lógico, juros e produção. A IS, ela é negativamente inclinada e a LM é positivamente inclinada. Quando elas se cruzam, tem um ponto A aqui, que significa o quê? Olha, pega esse ponto A, bonitinho. As duas estão cruzando no ponto A. Vem aqui para a direita, para a esquerda. É uma taxa de juros I. E desse aqui é um nível de produção Y. Ou seja, o ponto A é aquele que equilibra em conjunto todos os mercados de bem e serviço com os mercados de moeda. Então, esses juros I e os juros Y estão nos dando um equilíbrio na economia brasileira no momento. Por exemplo, Y pode ser, sei lá, que pode ser esse valor de Y aqui? Pode ser tudo que o país está produzindo agora. Ano passado foi algo do tipo, sei lá, 6,5 trilhões de reais. Ou trilhões de dólares, tá? Vamos botar em dólar. E a taxa de juros pode ser 6% ao ano. Tá? Então, o ponto A vai ser o que dá equilíbrio na curva IS e na LM simultâneo, ao mesmo tempo. Tá? Olha o que eu estou dizendo aqui. Equilíbrio nos dois mercados simultâneo. Então, existe um ponto no qual a taxa de juros e produção satisfaça tanto a curva IS quanto a curva LM, isto é, taxa de juros e produção no qual IS cruza com LM, que é esse pontinho A. Então, pessoal, resumo da ópera é assim, parecido com o modelo do capítulo 3 de oferta e demanda dos mercados microeconômicos, aqui também existe um ponto de equilíbrio geral da macroeconomia, tá? No qual a curva IS cruza LM, ou seja, tanto os bens e serviços, que é o IS, representada pelo IS, quanto o mercado de moeda, que é representado pela LM, estão em equilíbrio conjunto. Os dois estão em equilíbrio conjunto. Tá? A economia nacional como um todo está em equilíbrio e produzindo Y, por exemplo, 6,5 trilhões de dólares, e com o preço do dinheiro I, por exemplo, 6% ao ano. Tá certo? É isso o equilíbrio conjunto do modelo de curto prazo ISLM. Tá certo? Tá? Então, quando o IS cruza o LM, nós temos aí um ponto de equilíbrio. Deu para entender bem essa ideia do equilíbrio? Bem parecido com o equilíbrio microeconômico num certo mercado?
Aqui é um equilíbrio macroeconômico, no qual mercados de bens e serviços e de moeda vão estar em equilíbrio conjuntos, beleza? Então, nesse sentido, o que acontece nesse sentido? Então, pois é, né? Só que a economia ela fica em equilíbrio por pouco tempo. O mundo, ele não para quieto, né? Vocês estão sentados aí, a governo da aula, daqui a pouco levanta e vai, sai, vai para o quarto, e vai, sai, vai lá no supermercado, e vai na farmácia, e vai na universidade, sei lá. A gente está sempre em movimento, e é macroeconomia também. Ou seja, tem coisas que vão afetar a curva IS e vão tentar mexer, mover a curva IS. E tem coisas que vão tentar afetar a curva LM, vão tentar mover a curva LM, tá certo? Ou seja, o ponto que eu estou querendo dizer para vocês é que esse ponto A, eu estou em equilíbrio num certo instante. Mas e se houver alguma coisa que faça com que a curva S mude? Por exemplo, aumento no consumo das famílias, ou diminuição no consumo das famílias, né? Aí a curva S vai mudar, vai para a direita ou vai para a esquerda, tá certo? E a mesma coisa com o mercado de moeda. Tá, olha que bonitinho aqui. Eu estou nessa curva IS e estou na curva LM do meio. Meio equilíbrio é o ponto A. Beleza. Só que o mercado de moeda também ele muda, ele também é dinâmico. Por exemplo, o BC vai lá e coloca um monte de venda de títulos ou compra de títulos, certo? E aí, o que acontece com a quantidade de moeda? Modifica. E aí a LM vai para a direita ou vai para a esquerda. Então, esse equilíbrio bonitinho que vocês viram do ponto A, ao longo do tempo, né, de maneira dinâmica, ele vai mudar para algum outro ponto, dependendo das coisas afetarem a curva IS e a curva LM. Agora, esses exercícios daqui, eu vou fazer um deles, já já, talvez dois, eles vão afetar ou a curva S, fazer ela para a direita ou para a esquerda, ou vão afetar a curva LM, fazer ela para a direita ou para a esquerda. Então, o equilíbrio vai mudar. O segredo aqui é vocês entenderem o que faz a curva IS para a direita ou para a esquerda e as coisas que fazem com a curva LM irem para a direita ou para a esquerda. Primeira pergunta, pessoal, o que faz a curva IS ir para a direita ou para a esquerda? O que faz a curva IS deslocar? A essa altura do campeonato, vocês já sabem que a curva IS ela é afetada por isso daqui. Ela vai para a direita se tiver aumento no consumo das pessoas, do gasto do governo, das exportações, ou diminuição nos impostos e nas importações. Vocês também já sabem que queda no consumo, gastos de governo, exportação ou aumento nos impostos e nas importações fazem com que a curva IS vá para a esquerda. Certo? Então, esses determinantes aqui que mexem com a curva IS, todos esses determinantes. E com a curva LM? O que afetava mesmo a curva LM? A oferta de moeda. Lembra? Aumento na oferta de moeda faz com que a curva LM vá para a direita. Diminuição na oferta de moeda faz com que a curva LM vá para a esquerda. Então, mudanças na oferta de moeda, quem que muda mesmo a oferta de moeda? Eu? Não, BC, Banco Central. Então, o ponto, gente, é que os determinantes da produção agregada mexem com a IS e o BC mexem com a LM. A oferta de moeda mexe com a LM e todos aqueles determinantes
demanda agregada, mexem com a IS. O C, o G, o I, o X, o M e o T. Viu que simples? Então, tá fácil esse exercício aqui. Daí vocês vão ver no livro, capítulo 12, tem um monte de exercícios do tipo isso daqui, ó. Só aí tem uns 8 exercícios. Mostre graficamente e calcule juros e produção de equilíbrio. No novo equilíbrio, nos dois mercados simultâneos, tá? Bens, serviços e mercado monetário, ou seja, o tal do modelo ISLM. Após o acontecimento de algum dos fatos. Então, eu coloquei aí para vocês 8 fatos. A numeração não está. São os números lá do livro, né? Exercícios do livro. Esses fatos mudam e como que o equilíbrio de juros e produção muda se ocorrer alguns desses fatos aí. E eu vou fazer o número 4 primeiro. Ou talvez o número 3. É isso. Vou fazer o 3 e o 4 primeiro. Depois, vou fazer o 1. O 1 e o 3. Pronto, acabou. O 1 e o 3. Beleza? O que o 1 e o 3 estão falando? Ó, o 1 é o seguinte fato: política monetária expansiva por parte do Bacen. E o 3 governo lança um programa de gastos de infraestrutura de portos, aeroportos e rodovias. Ou seja, está investindo na melhoria dos portos, dos aeroportos e das rodovias. Se acontecer o fato 1 e se acontecer o fato 3, o que acontece no modelo ISLM? O que acontece com juros e com a produção? É isso basicamente que eu quero saber. Ou seja, isso são duas ações de governo, né? E eu quero saber como que essas duas ações de governo afetam a macroeconomia, afetam a produção do Brasil como um todo e os juros do Brasil como um todo. Essa é a ideia do exercício 1 e 3. Eu vou tentar fazer aqui, quer ver? Como é que tá aqui? Só um minutinho. Ok. Beleza. Hum. Opções de ponteiro. É isso aí. Cadê a ponta? Cadê o ponteiro? Então, é isso aí, pessoal. O eixo Y está meio torto, tomou um solzinho, né? Ficou ruim. E o eixo Y, o eixo vertical são a taxa de juros e o eixo horizontal é a produção na economia. Aí você tem uma curva IS, aí você tem uma curva LM. E aí você tem um ponto de equilíbrio aqui que vai te dar o quê? Vai te dar aqui, ó, a taxa de produção na economia de equilíbrio, que eu vou chamar de Y1. E tá aqui, ó. E I1 é a taxa de juros na economia em equilíbrio. Tá certo? Ou seja, LM é o mercado de moeda e IS é o mercado de bens e serviços. Tá. O que afeta a curva IS? Todos os componentes da demanda agregada. Quais são mesmo? Consumo, gasto do governo, investimento
exportações, importações e tributos. E o que afeta o LM, o mercado de moeda no caso? A oferta de moeda, o BC colocando moeda ou diminuindo, tirando moeda. Certo? Beleza. Então, daqui a um segundo eu volto aqui e vamos aqui dar uma olhada aqui, que era o exercício mesmo. Esqueci. Mostre graficamente os juros e produção de equilíbrio no novo ponto de equilíbrio simultâneo, que equilibra dois mercados, bem, serviço e monetário, quando acontece um desses fatos. Eu vou fazer o fato 1 primeiro, depois eu vou fazer o fato 3. O fato 1 é uma política monetária expansiva por parte do BC. Lá na aula 10 a gente falou sobre política monetária expansiva, que significa que aumenta a quantidade de moeda. Então, alguém aqui já deve ter pensado, opa, a curva LM vai deslocar, né? Porque a oferta de moeda mexe com a curva LM, vai para a direita ou para a esquerda. A questão é, para onde? Vamos ver. Aqui. Um aumento na oferta de moeda, isto é, aumento na oferta de moeda significa política monetária expansiva. Simplesmente isso. E uma queda na taxa de juros. Uma queda na taxa de juros. Oferta, aumento de moeda, significa que a curva LM vai para a direita. Então, vamos lá direto naquele exercício. A curva LM vai para a direita. Então, vamos desenhar ela aqui mais para a direita. LM2. Então, desloca para cá, ó. Muito bem. Aí a curva IS não muda, né? Porque o fato 1, o exercício 1, esse daqui é o 1. No exercício 1, o mercado de bens e serviços não muda. O que muda é o mercado de moeda. Tá? Ele desloca para a direita porque teve uma política monetária expansiva, que aumentou a oferta de moeda do BC. Aí o novo equilíbrio, olha o que acontece. Está todo mundo vendo aqui já o novo equilíbrio? Né? O ponto de equilíbrio anterior chamava esse ponto 1, agora é esse ponto 2 aqui. No ponto 2, o que ocorre? Produção Y2 maior. E os juros? Juros você vai aqui até. E um juros I2 menor. Então, olha o que aconteceu. Aumentou a produção, diminuiu os juros. É isso que a política monetária expansiva fez. Fez com que a economia como um todo aumentasse sua produção e os juros caísse. Tá? Então, a pergunta do exercício, cadê o exercício? Sumiu. Não, está aqui. Mostre e calcule os juros e produção de equilíbrio no novo ponto de equilíbrio. Aí eu só falta escrever aqui. Produção, e aí vou escrever abreviado. Produção PROD aumenta. Cáspita. PROD aumenta. Juros. E como é difícil escrever com isso aqui. Diminui. De acordo, todo mundo? Produção aumenta e juros diminui. Bom, vamos ver mais um exercício. O exercício 3.
lançamento por parte do governo de um programa de recuperação da infraestrutura de portos, aeroportos e rodovias. Ou seja, investimento do governo, gastos do governo na expansão de portos, aeroportos e rodovias públicas, né? Ou seja, esses três aí é um grande programa de gastos do governo para tentar fazer a economia crescer, por exemplo. Melhoria nos portos, melhoria nos aeroportos e melhoria nas rodovias. Como que isso afeta lá o nosso equilíbrio? Bom, agora eu teria que fazer o seguinte. Vamos lá. Ops, espera aí. Não está dando certo aqui. Vamos lá, gente. Exercício 3. Juros, produção, IS, que é a curva do mercado de bens e serviços, LM, que é o mercado monetário, aqui o equilíbrio conjunto, no ponto Y1, e aqui vai o juros de equilíbrio inicial. Tá certo? Aí o exercício, o que ele fala, tá aqui. Tá? O que o exercício fala? 3, lançamento do grande programa de gastos de governo. Ou seja, o G aumenta. O G aumenta. Gastos de governo. Agora, se o gasto de governo aumenta, vai ser isso daqui, ó. Aumento em G. Significa que a curva IS se desloca para a direita, tá? Diminuição do G seria o contrário, mas aqui é um aumento do G, então a curva IS se desloca para a direita. Tá, e aí, o que isso aqui tem a ver? Aí, a curva IS se desloca para a direita. Só aqui já dá para ver, né? O que vai acontecer. Mas vamos fazer lá. Vamos fazer aqui. Ops! Não, peraí. Ctrl Z. Ctrl Z aqui. A curva LM não muda. O que muda é a curva IS. Eu escrevi errado aqui. Curva IS vem para essa curva IS2. E aí o novo ponto de equilíbrio, gente, o ponto que era esse daqui do meio, vira agora aqui, ó. Porque a curva IS veio para a direita e LM ficou do mesmo jeito. O mercado monetário não modificou. Então, nesse ponto aqui, de equilíbrio, temos o maior nível de produção na economia Y2. A economia cresceu. Mas, ao contrário do exercício anterior, olha o que acontece com os juros. O preço do dinheiro, ou juros Y2, I2, é maior do que o anterior. Tá? Então, não deu aí para... Enfim, foi um aumento de crescimento da economia, da produção, do nível de produção, só que causou um aumento no preço do dinheiro, tá? Ao contrário do exercício anterior. Enfim, vocês podem fazendo aqui os outros exercícios também. Os outros exercícios também, o 2, o 4. O 4, o 2 tem a ver com tarifa de importação. Aumento da tarifa de importação significa que as importações diminuem. Tá? No exercício 4, por conta de uma crise na economia, as empresas resolvem postergar projetos, ou seja, elas investem menos. Então,
É uma queda do I no quarto exercício. Tentem fazer depois. Exercício 8, queda do dólar, faz as exportações percam competitividade, ou seja, as exportações diminuem. O X diminui. Além disso, para conter o efeito do dólar, o governo lança uma política monetária expansiva. Opa, esse exercício 8 é difícil, hein? Um pouco mais difícil, porque ele acontece duas coisas. Duas coisas. A primeira coisa, queda do dólar afeta as exportações. O X diminui. Se o X diminui, a curva da IS vai para a direita ou para a esquerda? Esquerda. Diminui os bens, mercado de bens e serviços. E o outro fato é uma política monetária expansiva que o governo tentou fazer. Então, aí olha o que acontece. São dois fatos dentro da questão 8. O primeiro fato faz com que o dólar, queda do dólar, né, diminua as importações, mexe com a curva IS para a esquerda. E o segundo, mexe com a curva LM. Política monetária expansiva, o que acontece com a curva LM? Acabamos de fazer no exercício 1. Dá uma política monetária expansiva, ou seja, aumento na oferta de moeda, faz com que a LM vá para a direita. Então, a IS vai para a esquerda e a LM para a direita no exercício 8. Beleza? 9. Proximidade da crise traz otimismo para os consumidores que resolvem consumir mais. Questão 9. O C aumenta. O consumo aumenta. Se o consumo aumenta, o que acontece com a IS? Vai para a direita. Exercício 10. Proximidade da crise econômica faz com, né, proximidade do fim da crise faz com que o governo resolva diminuir o IPI para os automóveis e para a linha branca. A linha branca é aqueles produtos, geladeira, fogão, etc, etc. E aí? E aí que a questão aqui, com diminuição dos impostos. Diminuição dos impostos do T, o que faz com a curva IS? Desloca para a direita. Exercício 11, aumento da oferta de crédito ao consumidor por parte dos bancos. Mais crédito, o consumidor gasta mais, o C aumenta, consumo aumenta, o que acontece com o IS? IS para a direita. Olha, resolvidos os exercícios. Tentem fazer com calma depois e a gente, enfim, tendo dúvidas, vocês me falam. Bom, ainda tem material para a gente ver na semana que vem, continuando isso daqui. E, portanto, não tem atividade. Atividade 11 vai ficar para a semana que vem, junto com a 12, vai dar uma acumulada. Quem que já quiser ir fazendo, tá lá, mas ela não está ainda pronta, porque a gente não terminou de ver, né? Então, atividade 11, segura, e a gente continua depois, certo? Então, por hoje é isso. Continuamos na semana que vem.